Bom dia, Isa, bom dia, meus colegas, e bom dia a todos que nos assistem. Desejar, aproveitando o dia 12, um feliz Dia dos Namorados para todo mundo. Começando pelo cenário internacional, o mês passado, a gente teve uma série de indicadores que foram na direção do Fed. Então, a gente teve uma revisão do PIB para baixo, a gente teve um dado de inflação que, bem verdade, ainda foi bem forte, né? Então, quando a gente olha a principal medida do Fed, o PCE Core, rodando em 0,25, alguma coisa perto de 3% anualizado, mas desacelerando em relação ao ritmo insustentável do primeiro trimestre. E a gente teve dados de varejo, dados de consumo um pouco mais moderados. Quando a gente olha aquela relação entre desemprego e vagas abertas, também uma normalização. E eis que na primeira sexta-feira desse mês a gente tem o dado do Non-Farm Payroll e 270 mil empregos criados, aí muito acima do consenso. Então, continua um cenário muito incerto. Hoje, enquanto a gente está gravando, a gente vai ter tanto o dado CPI, a inflação americana, quanto a reunião do FONC, onde ele vai atualizar as suas projeções. A dúvida é se as projeções vão conter um corte de juro ou dois cortes de juro nesse ano. A gente acha que é um pouco menos importante o que vai sair nessas projeções, mas sim a evolução dos dados. Então, olho nesse dado de inflação americana. Na Europa, a gente teve finalmente o primeiro corte de juros do ECB, uma série de bancos centrais de países desenvolvidos começando o processo de corte de juro, mas quase todos sinalizando, olha, é um corte, mas isso não quer a gente não entrou num ciclo sequencial. Reunião é uma reunião a gente vai avaliar, no caso do ICB em específico, a gente acha que ele corta mais duas vezes no ano, uma por trimestre, naquela reunião em que ele atualiza as projeções. Tá? Ainda no quadro internacional, na América Latina, o grande destaque foi a eleição mexicana. Acho que a candidata de situação ganhar estava na conta de todo mundo, mas o resultado no Congresso foi avassalador. Então, o partido dela conseguiu a maioria constitucional na Câmara e ficou faltando pouquíssimos votos para a maioria constitucional no Senado. Tem toda a chance aí de fazer alianças pontuais e apareceu uma agenda totalmente antimercado, entre elas dissolver a Suprema Corte, perdão, e fazer eleições aí populares, né? Eleição junto à população para indicar os ministros do Supremo. A moeda sofreu muito e até agora o governo mexicano não recuou na narrativa. Tá? Então parece que vai levar isso para frente, isso obviamente acaba contaminando um pouco todos os emergentes. Quando a gente vem para o Brasil, os dados divulgados ao longo do mês, primeiro, o PIB do primeiro trimestre foi razoavelmente mais forte do que se esperava, com surpresas positivas, tanto no consumo como no investimento, confirmando que a economia brasileira vinha num bom momento. Então, não fosse a tragédia do Rio Grande do Sul, muito provavelmente a gente já está discutindo mais um ano de PIB crescendo entre 2,5% e 3% no Brasil. Mas a gente tem a questão do Rio Grande do Sul, olhando para os dados de arrecadação, aqueles dados de alta frequência, é muito difícil antecipar, mas talvez a gente tenha um impacto um pouco menos negativo do que se antecipava. A gente estima aí 0,3 no PIB do ano de impacto negativo. Só que esse número não leva em conta todos os recursos que a União está aportando no Estado. Tá? Então, colocando tudo na balança, assim, tem coisas que a gente ainda tem que considerar. O aeroporto Salgado Filho vai ficar fechado ao longo de todo o ano. Isso aí vai bater na PMS, por exemplo. Sai uma PMS agora, serviços mais fortes do que esperado em abril. Mas tem vários spillovers, vários efeitos dominó e contágio a vir da economia gaúcha. Ainda assim, a economia vinha vindo bem, vem vindo bem. Acho que os dados de mercado de trabalho também mostram um mercado de trabalho super forte. O CAGED crescendo aí quase 4% ano contra ano. É um dos mercados de trabalho mais fortes do mundo. A título de comparação, a gente fala que o mercado de trabalho americano está super forte. Né? A Non-Farm Payroll criou 270 mil vagas. Isso representa um crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior de 1,8%. O CAGED está crescendo 4% year over year. Então, o mercado de trabalho aqui está muito forte. A massa salarial, o salário real crescendo muito forte também. Então, tudo leva a crer que a gente deve ter pressão à frente, à vista, na inflação de serviços. Tá?
Então, a gente vê um processo de revisão para cima das expectativas de inflação deste ano e um pouco do ano que vem, desde que esse dado de salário ficou mais forte e, obviamente, desde que a gente teve a decisão de um Copom de 5-4 no último Copom, com os 4 indicados do PT votando por um corte maior, o mercado também iniciou-se um processo de desancoragem das expectativas. Quando a gente olha para o Focus, as expectativas do ano que vem desceram caminhão para 4% e a de 2026 foi para 3,6%, depois de ter ficado, sei lá, 44, 46 semanas consecutivas em 3,5%. Estava desancorada, mas nem tanto. A gente espera agora uma pausa, né? Então, para o próximo Copom, a gente acha que esse ciclo acabou em 10,5%. A dúvida é o placar da reunião. Acho que olhando os discursos de todos, olhando os fundamentos, tudo caminha para um 9-0 por uma pausa. A única dúvida é que a gente sabe que, embora todos os diretores sejam autônomos, há uma corrida pela indicação da presidência do Banco Central. Isso acaba bagunçando um pouco a expectativa sobre o voto de alguns diretores. Então, não é que determinado diretor é conivente com a inflação alta ou não liga para as expectativas, mas também tem aí uma restrição de tentar se viabilizar para ser o próximo presidente. Então, isso inclui aí uma incerteza no placar, mas eu acredito que as condições pressionam muito para um Copom unânime em torno de 9-0 para manutenção, ou eventualmente um 5-4, com 5 para manutenção e 4 para um último corte de 25, mas colocando que todos são unânimes em a partir de agora pausar. Tá? Eu acho que essas duas são igualmente, não digo igualmente prováveis, mas ambas parecem para mim prováveis. Selic parada, a curva de juro prevendo alta e reunião depois de reunião, eu acho que esse aperto de condição financeira deve bater um pouco na atividade. Eu acho que além do Rio Grande do Sul, a gente deve ter uma desaceleração aí da atividade no terceiro trimestre por conta desse aperto de condições financeiras. Então a gente tem um quadro de juro mais alto, crescimento bem, mas talvez um pouco pior certamente, vai por conta desse aperto de juros, a não ser que se reverta muito rápido essas condições financeiras. Inflação alta, atividade ainda bem, juros alto, parando em 10,5%. E quando a gente olha para o fiscal, o governo sofreu uma derrota muito dura ao tentar enviar uma MP para mudar a questão de créditos de PiscoFins e essa MP ser devolvida pelo presidente Rodrigo Pacheco. Acho que isso aconteceu 5 vezes nas últimas décadas. Então, é um fato muito forte. Para piorar, na nossa leitura, a MP enviada pelo governo sequer atendia as exigências ali de compensação da Lei de Responsabilidade Fiscal no seu artigo 14. Fica toda a sensação que o governo mandou uma MP para tentar, entre outras coisas, não digo que o governo enviou para isso, mas teria um efeito colateral benigno de inflar a base de impostos do ano que vem, tornando aí mais fácil a elaboração do orçamento, do envio da proposta de lei orçamentária em agosto. A gente continua com muita dificuldade de ver as contas fechar, o governo atingir a sua meta de superávit primário deste ano e principalmente do ano que vem. Esse ano teve muito runoff, muita medida que oportunisticamente acabou ajudando no cumprimento da meta sem melhorar em nada a dinâmica e a trajetória futura da dívida pública. Eu acho que continuamos nessa batalha com um novo capítulo, não tão novo, a gente fala disso aqui há bastante tempo, mas as despesas obrigatórias, em especial as despesas previdenciárias, elas vêm crescendo num ritmo muito acima do antecipado pelo governo. A gente virou o ano falando que tinha uma subestimação nas nossas contas em torno de 20 bilhões, agora já parece que são 30 bilhões. O governo, no primeiro momento, falou que não tinha nada por causa do eventual pente fino que ia ser feito, depois revisou um pouquinho. Qual que é o problema desse crescimento das despesas obrigatórias? Como você tem um teto limitando, não era para o gasto do ano que vem ser maior por conta disso, mas você acaba achatando muito as despesas discricionárias, aquelas não obrigatórias, entre elas investimento. Isso gera uma pressão política muito grande que poderia culminar num fim precoce
do tão aclamado arcabouço fiscal. A gente já começa a ver o noticiário, o ministro Fernando Haddad tentando aí voltar com mudar os pisos constitucionais de saúde e educação, nos moldes do que era o teto de gasto original do governo Temer, crescendo aí no mesmo limite do teto, que é o razoável segundo a matemática básica, e também tentando desvincular alguns benefícios previdenciários do salário mínimo. Aí não as aposentadorias, porque isso acho que até viola a cláusula pétrea, o governo não vai comprar essa briga, mas eventualmente auxílio-doença, aquele auxílio pago para as famílias de presidiários. Isso aí o governo colocaria, indexaria eventualmente a inflação mais PIB per capita. Não é nenhuma bala de prata, tá, pessoal? Então acho que o crescimento descontrolado do BPC e assim a política nova de reajuste do salário mínimo foi um tiro de morte nas contas previdenciárias e revogou-se aí 1,5 reformas da Previdência. E, obviamente, a gente vai ter grandes dificuldades com isso até que isso seja revertido. Então, a gente continua vendo um fiscal muito desafiador, um fiscal muito expansionista. Então, acho que a melhora do superávit primário desse ano, de novo, com algumas questões aí de one-off, algumas questões relevantes. Então, o governo teve vitórias importantes, como voltar com a remuneração dos combustíveis, isso aí, a arrecadação na veia de fato, mas muitas estimativas aí cujo principal impacto está por vir. Esse mês a arrecadação deve ser beneficiada aí pela entrada dos recursos das offshores, que também é one-off, é algo que ajuda esse ano, mas o impacto ano que vem é muito baixo. Tá? Então, o cenário fiscal continua, fica igualmente ou até mais desafiador com essa surpresa da dinâmica de previdência e de BPC, e com um ministro que sofreu a sua primeira derrota, pouco depois de ter feito um golaço, que foi conseguir fasionar para o fim da desoneração da folha, que tinha sido algo que não conseguiu-se no governo Temer, no governo Bolsonaro, o governo Lula brigou, conseguiu ganhar, e aí tentou uma compensação excessiva, e aí agora a gente está nessa sensação de derrota no que era para ser uma grande vitória. Fechando aqui, então, o cenário do mês. Estados Unidos, o dado de mercado de trabalho colocou uma nuvem muito grande, a gente tem o Fed hoje, tem inflação hoje, mas para o Fed cortar juros, ele vai precisar de pelo menos 3, 4, 5 dados consecutivos de inflação baixa. Tá? Ele não quer, de novo, ser surpreendido, preparar o terreno e tomar uma alta de inflação na cara. A gente acha que um corte em setembro está na mesa, mas precisam vir as inflações boas até lá, lembrando que a gente já está quase aí na bica da eleição. Historicamente, o Fed evita mexer no juro nessa época. Então, de fato, a gente precisa ter uma sequência muito boa para o Fed estar confiante para setembro. Obviamente, ele pode não cortar em setembro por causa da eleição e dar 2 cortes no quarto tri. Nada impede isso, mas acho que toda essa angústia, essa expectativa pelo início de corte de juros nos Estados Unidos, não está claro que isso vai acontecer até setembro. Tá? Tem uma chance razoável de se escorregar para depois das eleições. Na questão da Europa, a gente tem um ciclo de cortes anunciado aí every other meeting, então corta uma corta uma um crescimento aí da extrema-direita nas eleições. A gente não falou nada de eleição americana, mas a verdade é que a gente também não tem muito o que falar no momento sobre o assunto. América Latina, muita bagunça política no México, isso pode respingar em Brasil, e quando a gente vem para o Brasil, uma economia do primeiro tri que se revelou crescendo bem, muito provavelmente isso foi levado até abril também, então abril tem tudo para ser um mês bom de atividade no Brasil. Maio vai sofrer uma bela queda por conta do PIB do Rio Grande do Sul, da economia do Rio Grande do Sul. O nosso PIB do segundo tri não vai ser negativo, vai ser um número bom, assim, a gente estima mais meio hoje, mas a gente estima mais meio por uma especificidade de ajuste sazonal, um negócio que lá na frente vai ser revisado, tá, pessoal? O PIB, as condições de temperatura e pressão aí vão indicar um PIB negativo no segundo tri. A política monetária parou o Copom, a dúvida fica em torno do placar. 9-0 traz alguma calma para o mercado, que está precificando basicamente um ciclo de alta na próxima reunião, o Júlio pode falar sobre isso. Em torno do fiscal, os desafios continuam e a gente sente que, pelo menos pelas nossas conversas com o pessoal lá fora, os estrangeiros ficando cada vez mais céticos aí com toda
todo esse combo Brasil. Então, a gente vê as agências de rating melhorando as notas, o IMF tem aqui, o FMI, aumenta a estimativa de PIB potencial, faz um artigo 4º construtivo, e ainda assim os investidores lá fora parecem estar ficando um pouco mais céticos. Esse é o cenário. Então, é um mês bom para atividade, médio para a inflação. O IPCA ontem foi um pouquinho pior, mas assim, é uma composição razoavelmente benigna, mas a gente vê uma piora, tá? A gente vê inflação aí 4% nesse ano e no ano que vem muito longe ainda. Então, esse ano a gente vê uma inflação de 4%, com expectativa de inflação de 4% ano que vem. Por mais que o Banco Central não esteja projetando isso, o Banco Central vai revisar em junho sua estimativa de juro neutro para cima, vai mudar o hiato produto, mas dificilmente ele vai projetar 4%. A expectativa está em 4%, o que deixa muito difícil ter clima para um corte de juro no curto prazo depois dessa pausa. Para aqui, então, obrigado a todos. Ficamos abertos aí às perguntas e passo agora aqui para o meu colega Júlio Fernandes.